E você, já lida com a teologia como a ciência que ela é? Ou, para você, teologia é uma mera apologética? Separa aí o seu café, a teologia é por nossa conta. Já que a teologia é por nossa conta, nós separamos a melhor formação teológica que você pode fazer e pelo menor preço também. Clicando ali em Seja Membro, você tem várias opções de pacotes com valores acessíveis e cursos imperdíveis. Tem curso até por R$ 7,99. Você não ouviu errado, R$ 7,99. Clica ali, dá uma olhadinha e venha fazer parte com a gente. Pessoal, o nosso canal tem como característica ser um canal que trabalha teologia de maneira acadêmica, não de maneira confessional, tá? E eu, pensando num conteúdo para a gente refletir na teologia de modo acadêmico, pensei nesse livrinho aqui para indicar para você. É um livro pequenininho, Estudar Teologia da Vozes, do Henrique Cristiano Matos. Tem 60 páginas, tá? Mas um conteúdo muito valioso que fala sobre metodologia teológica. Vou deixar aqui na descrição, porque esse é um dado que muitas pessoas ignoram. A teologia, enquanto ciência, ela tem que respeitar uma metodologia, porque toda ciência tem uma metodologia. Claro, cada uma metodologia adaptada à sua realidade, mas é necessário que assim o seja. Não é porque a teologia lida com a fé que, em nome dessa fé, vale qualquer coisa, que tudo é aceito, que tudo é validado. E existe, infelizmente, um grande negacionismo teológico causado pelo fundamentalismo religioso tão predominante aqui no Brasil, né? Muitos acham que a teologia é apenas a citação de versículos bíblicos isolados, descontextualizados, sem levar em consideração o seu idioma, a sua conjuntura, o seu contexto. E muitas pessoas querem refutar outras jogando versículos bíblicos na cara. Aqui nos comentários, de vez em quando, aparece um desses, com listas e mais listas de versículos bíblicos, que não resolve absolutamente nada. É uma posição até bastante patética de quem assim o faz, até porque a teologia não se estabelece apenas na Bíblia. Ela tem a sua importância, é óbvio, ela tem o seu elemento central, é claro, mas não se esgota nela. Até porque a história não parou na época bíblica, a história continua. E os seres humanos continuam refletindo e vivendo essa experiência, né? Para outras pessoas, a teologia é reduzido ao dogma. Se é o dogma que eu quero, que é da minha instituição, que é da minha tradição, então ele é de Deus, ele é bíblico, ele é teológico, é isso que é o certo. Se não é, ou se contradiz aquilo que eu quero, então é heresia, é liberalismo, é coisa maligna, e isso é uma leitura apenas apologética, e no pior sentido do termo, né? São pessoas que não constroem as suas afirmações a partir daquilo que estudam e que investigam criticamente, mas elas têm uma frase que geralmente foi dada a elas como sendo palavra de Deus, como sendo verdade absoluta, como sendo verdade definitiva, e elas buscam, então, mundos e fundos para tentar defender essa frase que elas possuem. Isso não é fazer teologia, tá? Se você estuda teologia e nunca mudou um conceito que você tinha, você está estudando errado, não está fazendo teologia, está fazendo apenas apologética. Para dificultar esse processo, nós temos também o senso comum. Agora, negacionismo, senso comum, todas as áreas têm, só que na teologia parece que isso se manifesta de maneira mais furiosa por causa do fundamentalismo, né? O senso comum é um conhecimento do cotidiano, do dia a dia, daquela linguagem de botequim, né? Linguagem de fim de culto, de fim de missa,
aquela linguagem de estacionamento de igreja, que às vezes tem até alguma sabedoria, que às vezes até tem algum conhecimento, é claro, não dá para desprezar tudo, mas ele é espontâneo, ele é intuitivo, ele não é metodológico, né? Ele é coisa do cotidiano, que às vezes tem, como eu disse, o seu valor, a sua validade, mas tem a sua limitação, evidentemente, e não pode ser transformado em verdade absoluta. O senso comum é baseado na história da pessoa, da própria pessoa, muitas vezes. Ela dá uma leitura como se fosse um testemunho pessoal. E, com todo respeito, o seu testemunho pessoal, o meu, de todo mundo, é importante para você, para mim, o meu, né? Para outra pessoa, o dela. Mas não é verdade absoluta, mas não é metodologia científica, mas não serve como base de estudo e fundamentação para a teologia ou para qualquer outra área. O professor Alessandro Rocha, no seu livro Introdução à Teologia, nos mostra 3 linguagens possíveis, não que sejam corretas, mas uma delas é o pensamento experiencial, que parte da experiência do sujeito para afirmar ou para negar uma determinada frase, uma determinada coisa, uma determinada definição. Agora, o pensamento experiencial é senso comum, ele não é um pensamento científico. O pensamento científico tem as suas características específicas. Primeiro delas é uma metodologia. Como eu disse, toda ciência tem método. No caso da teologia, é um método de ciência humana. Quem faz teologia são seres humanos. Teologia é uma ciência humana. E, como humano, também está propenso à limitação, ao erro, ao equívoco, à correção, à ampliação, ao aprofundamento. É uma ciência feita a lápis, porque a cada momento a gente pode ter novas descobertas, por exemplo, no campo da pesquisa bíblica, aprofundar conhecimentos com o diálogo com o nosso contexto, com outras realidades, né? Eu indiquei, por exemplo, esse livraço, o Manual de Dogmática, mas nós não podemos esquecer que é um livro de teologia alemã, que tem o seu valor, que tem a sua grandeza, que tem a sua riqueza. Mas, quando nós dialogamos a teologia num contexto latino-americano, nós temos outros padrões. Num contexto brasileiro, nós temos ainda mais especificidade. Num contexto africano, asiático, as relações vão sendo contextualizadas e novos elementos aparecem e outros elementos somem também. Isso é um exercício teológico do ponto de vista científico, né? É uma teologia, a teologia é uma ciência humana, uma teologia é uma ciência social, né? E não se faz sem história. Uma vez ouvi um intelectual dizendo uma frase muito importante: não a única ciência que existe de fato é a história. No campo da ciência humana, com certeza tem muita razão, porque todas as ciências, elas acontecem na história, não podem acontecer fora dela. Antropologia, sociologia, ciência da religião, a teologia, né? O conhecimento teológico que se tinha na patrística era um, na reforma era outro. Manteve-se aquele, ampliou-se discussões, outros elementos chegaram. O conhecimento teológico que nós temos hoje no Brasil é outro. É diferente da Europa, é diferente da África, é diferente da Ásia, é diferente do século XVI, e assim por diante. Não é nenhuma questão de ser melhor ou de ser pior, mas, sem dúvida, é diferente, né? Por quê? Porque o conhecimento teológico se faz na história, e isso é um dado muito importante. Essa construção teológica científica parte da análise conceitual. Eu não tenho uma afirmativa e eu tento defender essa afirmativa, mas a análise conceitual é a análise daquilo que vai gerar o que eu poderei afirmar ou negar lá na frente.
porque conhecimento científico também trabalha com limitação e com a negação, de você ter uma base teórica e depois você vê que essa base não se sustenta. Isso também é fazer ciência, isso também é fazer teologia, no caso, né? Agora, aquilo que eu poderei afirmar ou negar, eu chegarei a essa conclusão a partir da análise conceitual, a partir do conhecimento técnico, porque é assim que o caminho se faz, né? Ela se fundamenta na razão, não na aleatoriedade, não em algo aloprado, não em algo mágico passado e vendido para as pessoas como algo miraculoso, né? Por exemplo, não faz sentido falar que uma baleia engoliu Jonas. É comprovado biologicamente que baleias não têm, por maiores que elas sejam, mas elas não têm estrutura interna para engolir vivo um ser humano. Isso é fato, gente. Negar isso é ser negacionista, é ser chapéu de alumínio, porque é fato, entende? Agora, quando a pessoa fala, não, mas eu creio que Deus pode fazer uma sardinha engolir o ser humano. Isso é passado como se fosse um exemplo de devoção, de fé, mas isso é apenas chapéu de alumínio, porque isso não faz sentido nenhum. E quem nos fez seres racionais foi Deus, né? E o próprio apóstolo Paulo diz que a gente deve examinar de maneira racional todas as coisas e reter aquilo que passa no crivo e jogar fora o que não passa no crivo da análise. Isso está lá no conteúdo do próprio apóstolo Paulo, né? A linguagem teológica se fundamenta na razão e o conhecimento se expressa por meio da linguagem e da linguagem técnica, da linguagem específica, de dizer aquilo que deve ser dito. Agora, veja, muitas pessoas estudiosas, inclusive, acham que essa linguagem técnica precisa ser erudita, precisa ser uma linguagem que apenas meia dúzia de pessoas de uma inteligência privilegiada só são capazes de entender. Isso é um grande de um equívoco, assim como também é um equívoco quando o senso comum acha que intelectual não tem algo a comunicar sobre a teologia. São dualismos inférteis, improdutivos, porque a linguagem técnica significa um conhecimento construído com base metodológica, com base científica, com base historiográfica, mas esse conhecimento ele pode e deve ser compartilhado com linguagem acessível. Linguagem acessível não é linguagem pobre. Linguagem acessível não é linguagem chula, não é linguagem medíocre, mas linguagem acessível é transformar em conhecimento palatável para mais e mais pessoas um conhecimento técnico sem perder o conteúdo, que é o que mais importa, na verdade, né? Além de uma linguagem científica da teologia precisar de método, também parte da observação, de uma observação que procura fazer uma análise técnica e não uma linguagem, uma leitura apaixonada, seja para defender ou para negar. É aquele fla-flu que acaba acontecendo, por exemplo, nas disputas já ultrapassadas, mas só para servir como exemplo, entre Calvino e Armínio. Quem é calvinista defende Calvino de maneira apaixonada e ataca Armínio. E o contrário também é feito, né? Esse fla-flu não é fazer teologia, não é mesmo. É apenas uma apologética que não vai passar de uma profundidade de um pires, tá? Porque isso deve ter observação, deve ter um contato mais atento a essa realidade. E também um questionamento. Sem questionamento não há teologia. Por isso que os conservadores e as religiões tendem ao conservadorismo são tão resistentes a uma leitura historiográfica, científica, acadêmica por parte da teologia, seja aplicada às pesquisas bíblicas,
seja aplicado aos conteúdos da própria fé. Porque, numa linguagem conservadora, não se deve questionar. Deve-se aceitar como verdade absoluta aquilo que foi determinado e ponto final. Deve-se aceitar como dogma e acabou a conversa. Deve-se aceitar como palavra inerrante e ponto final, mas não é assim que funciona. Por mais que queiram, podem fazer isso dentro das igrejas, aí é problema deles e de quem consente em viver num ambiente como esse, né? Podem fazer isso num discurso religioso fundamentalista. Aí é outra coisa, se você topa isso, é problema seu, né? Agora, numa linguagem teológica, não pode haver teologia sem liberdade de pensamento, sem senso crítico. E não só na teologia, né? Em qualquer área do saber é assim. Qualquer área do saber. Por isso, os ataques dos fundamentalistas às universidades, né? E à escola pública também. Não há teologia sem questionar. É assim. Quem foi que disse? Por que é assim? Como começou na história? Quem foram os primeiros a defender isso? Quem disse o contrário? O que nós podemos dizer sobre isso? Nem sempre você vai negar aquela afirmação. Nem sempre. Às vezes você pode chegar à mesma afirmação, mas chegar com a sua própria cabeça, chegar com investigação, chegar com construção histórica e entender o início, o meio e o fim dessas afirmativas, no exemplo que eu estou aqui dando, né? É a busca pela resposta. Teologia é a fé em busca de compreensão, como dizia Santo Anselmo, como dizia Calbart e como tantos outros diziam assim, né? Em termos de ciência, a teologia tem o processo histórico contextual. Como eu disse, o contexto também traz ensinamentos e elimina outros também que são descontextualizados. Investiga o mundo e as suas relações, a cultura, a política, a história, os cenários em que aquilo se deu, desde a época em que os textos da Bíblia foi produzido. Eles também foram produzidos num contexto de cultura, de política, de disputas, de religiosidade, e continua sendo assim, apesar desses contextos terem as suas especificidades, né? Teologia científica acadêmica não é mera dogmática, embora a dogmática tenha o seu valor enquanto teologia, né? Dogmática é as afirmações essenciais do cristianismo, da fé cristã, no nosso caso, e a sua elaboração, o seu desenvolvimento através da história. Isso é um baita de um exercício. Agora, saber que é um discurso também provisório, que não é martelo batido para o resto da existência, né? E outro ponto, a ciência não lida com verdades absolutas. E fundamentalistas adoram verdades absolutas, adoram o que é definitivo. Eles nunca têm dúvida de nada, porque não trabalham com conhecimento, porque trabalham com afirmativas de acordo com a sua interpretação e elas são absolutizadas para uma autodefesa. Quem pensa como eu é santo, é correto, está no caminho certo. Quem questiona é herege, é filho do diabo, é filho da mentira, né? É um liberal, é um comunista, etc, etc, etc. Essas bobagens todas que o pessoal inventa, né? São verdades absolutas porque assim é uma autoproteção. Defendem aquilo que crê é a verdade absoluta, é a vontade de Deus. Não pode haver questionamentos, ou seja, eles tentam não se expor à fragilidade dos seus argumentos dessa maneira. Não pode questionar, porque foi Deus que quis assim, porque essa é a verdade. E se questionar, ele não debate com termos de argumentos racionais e técnicos, mas ele rotula como liberal e como herege ou falta de fé, etc. São mecanismos de falácias utilizadas para se autoproteger. Então, essa é uma realidade da qual você tem que estar atento e atenta, e aqui a gente produz uma teologia que não é confessional,
embora não tenhamos as confessionalidades como inimigas, é óbvio que não, mas antifundamentalista, isso certamente, e também de uma maneira acadêmica. Se você gosta, não se esqueça do joinha, da curtida, se inscreva por aqui e em breve a gente se vê para mais um Café com Teologia. Tchau, tchau.